1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3. Irmãos, essa carta Paulo escreveu, como está aí no início, ele escreve essa carta a Timóteo, a quem ele considera e chama de verdadeiro filho na fé. E ele faz então as suas saudações aqui, e ele vai dizer a Timóteo a razão pela qual ele havia deixado ele em Éfeso. Éfeso foi a cidade que o apóstolo Paulo ele passou mais tempo. Ele fundou ali a igreja de Éfeso, em Éfeso, e ele passa um bom tempo ali. Depois ele se despede daquela cidade. Está registrado no capítulo 20 e 21 de Atos. E depois de se despedir, ele diz que deixou Timóteo ali em Éfeso ainda, como nos diz aí no versículo 3: quando eu estava em viagem rumo a Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestarem a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então Paulo, ele escreve a Timóteo falando isso, que ele deixou Timóteo ali em Éfeso. E por que ele deixou? Ele deixa bem claro aqui: deixou para ele combater os falsos mestres, as falsas doutrinas que estavam se levantando ali, não só em Éfeso, mas em todo lugar. Falsos mestres, falsos ensinadores da palavra de Deus estavam ensinando de forma errada e assim deturpando a palavra verdadeira, enfraquecendo a fé de muitas pessoas, de muitos irmãos e da igreja. Então Paulo disse: olha, quando eu estava indo para Macedônia, eu te deixei lá em Éfeso, eu roguei para que tu ficasse lá, exatamente para isso, com a finalidade de repreender. Qual era essa finalidade? Ele diz aí no versículo de número 4: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então ele diz: olha, que repreenda essas pessoas, a fim de que não ensine falsas doutrinas, que também não entre em discussões, por fábulas, por histórias que não sejam verídicas, por questões, discussões em relação à genealogia, porque havia muito naquilo, principalmente os judaizantes, eles discutiam muito essa questão de genealogia. E aí Paulo disse: olha, não há razão para isso, porque vai perder tempo precioso para estar pregando o Evangelho, e os gentios nunca vão se encaixar na questão genealógica dos judeus. E ele diz mais ainda, ele fala que alguns desses irmãos, dessas pessoas que ali estavam pregando o falso evangelho, eles precisavam ser repreendidos para que eles se tornassem cristãos cheios de amor, com o coração puro e com a mente limpa e fortes na fé. Ele diz no versículo 5: ora, o intuito da presente demonstração visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Admoesta essas pessoas para que possam ser gerado isso neles, para que possa haver essas coisas neles. E aí ele continua dizendo que algumas pessoas ali, pretendendo passar por mestres, se perderam desse alvo. Algumas pessoas ali pretendendo ser sábios em relação à lei, eles se perderam desse alvo, desse objetivo, por intermédio de eles interpretarem de forma errada a lei. Ele diz aí no versículo 6 e 7:
desviando-se algumas pessoas destas coisas. Que coisas? Né? Aquilo que ele falou lá atrás. Desviando-se dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Mas olha, essas pessoas, muitos deles, se perderam nessa questão de amar o próximo, de ter amor, de ter um coração puro, de ter uma mente limpa e de ser fortalecido. Eles perderam isso porque alguns, querendo se tornar sábios, eles se perderam na interpretação errada da lei, porque nem eles mesmos sabem explicar o que eles falam, né? E aí ele continua ainda falando e dizendo, no versículo de número 8, ele diz: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utilizar de modo legítimo. Está dizendo, essa lei, se ela for bem interpretada, utilizada de modo legítimo, que seja para apresentar Cristo, para apresentar Jesus, essa lei, ela é boa, e se ela for utilizada da forma correta e da forma legítima. E então Paulo, aí no versículo de número 10 e 11, ele vai lembrar, que a lei, ela não é aplicada a pessoas justas, mas a transgressores, a rebeldes, que se opõem a Deus, que negam a sua doutrina. Ele diz no versículo de número 10 e 11: impuros, sodomitas, raptadores de homens, sequestradores, sodomitas, homossexualismo, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarcerado. Então aí ele diz no versículo 9: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Aí ele cita aí quem são esses transgressores e rebeldes. Está dizendo, a lei, ela tem que ser aplicada, ela é aplicada, para essas pessoas, para aqueles que são transgressores ou aqueles que se opõem à sã doutrina da palavra de Deus. É para eles que a lei serve e se aplica, não para quem já foi justificado, não para aqueles que já foram alcançados por Cristo Jesus. E aí Paulo segue aí mostrando a sua gratidão a Deus por ter escolhido ele para a salvação e por ter dado forças a ele para se manter fiel, tanto na obediência da doutrina quanto na pregação da palavra de Deus. E ele diz aí no versículo de número 12: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel e designando-me para o ministério. Ele está mostrando a gratidão a Deus. E aí ele continua ainda, dizendo aí no versículo de número 13: a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo então ele está falando, ele lembra quem ele era. Depois de citar lá em cima, no versículo 9 e 10, quem são os transgressores da palavra de Deus, aqueles que vão contra a sã doutrina, ele lembra quem ele era, dizendo, eu também era assim. Eu era desse time, eu jogava nesse time aí, eu era o camisa 10, eu era o capitão, eu persegui a igreja, eu era uma pessoa indigna, mas Deus, por sua graça e misericórdia, Ele me salvou, Ele diz aí no versículo 14: transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Transbordou. Está dizendo, Deus me encheu, me transbordou
e essa graça derramou sobre mim. E aí ele continua ainda dizendo aí, no versículo de número 15, fiel. No versículo 14, ele exalta a graça de Deus, que foi derramada sobre ele, né? E no versículo de número 15, Paulo diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então ele se coloca como o principal dos pecadores, mas aí ele mostra o seu desejo de que todos conheçam essa graça salvadora, que ela chegue a todos os homens através do Evangelho. Então, no versículo 16 ele diz: mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse a Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, irmãos, o que Paulo está fazendo aqui, ele usa ele como modelo, como exemplo de que Deus pode salvar qualquer pessoa, independente da vida de pecado que ele vive. Aqueles que ele citou lá em cima, no versículo 9 e 10. Ele diz: olha, Deus é misericordioso, eu sou prova disso, da paciência de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus. Eu que sou o principal dos pecadores, fui alcançado por Deus. E aí ele faz um pedido aí a Timóteo. Ele pede a ele e diz aí no versículo de número 18 melhor, ele diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas o bom combate. Então ele faz um pedido para Timóteo: olha, seja um bom combatente, combate. É isso que eu quero, é que tu fique aí, que tu pregue essa doutrina, combata os erros doutrinários, ensine as pessoas que a salvação, ela pode alcançar a todas as pessoas, independente do pecado que ele esteja atolado, Deus tem perdão para ele. E aí ele faz um pedido: combate isso, seja um bom combatente. E aí chega no versículo de número 19, que é o versículo que eu quero, irmãos, trazer mais ênfase nessa noite. Ele, depois de dizer isso, ele diz: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Isso, olha, tu vai fazer tudo isso, combater as falsas doutrinas, os falsos mestres, ensinar o verdadeiro evangelho, ensinar que o perdão de Deus, ele pode alcançar todas as pessoas. Mas combate isso, seja um bom combatente, mas cuida da tua fé. Cuida da tua fé, para que tu não entre pelo mesmo caminho dos outros. Então, em vez de tu convencer os outros, eles vêm te convencer. Então cuide, não se engane. Paulo, irmãos, ele sabia das pressões que Timóteo ia passar. Assim, irmãos, como Deus também, ele sabe das pressões que nós enfrentamos. Todos nós aqui enfrentamos pressões, sejam elas físicas, que vêm sobre nós, enfermidades, necessidades, sejam elas sociais, às vezes exclusão, não compreensão das pessoas, sejam elas espirituais. São pressões que nós enfrentamos, que vêm sobre nós. E não se engane, irmãos, porque essas pressões físicas, sociais, espirituais, o principal alvo delas é enfraquecer a sua fé em Cristo Jesus. É quando vier um problema físico sobre você ficar em dúvida em relação ao amor e ao cuidado de Deus sobre a sua vida. É quando vier um problema social sobre você questionar o amor de Deus sobre você.
É quando vier um problema espiritual, você questionar até mesmo a existência de Deus. Então essas pressões, elas vêm para quê, irmãos? Para querer destruir a nossa fé. Paulo, se você observa, ele começa lá até chamando Timóteo de quê? Filho na fé. Depois ele fala isso de novo. Novamente ele diz, no versículo de número 18, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Ele lembra, ele diz, é meu filho, filho na fé. E aí ele diz, olha, cuida da tua fé. Cuida, porque todas essas pressões que vêm sobre você, que virá sobre você, que vem sobre todo cristão, é para querer enfraquecer a nossa fé. Então ele diz, para ele combater o bom combate, especificando, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, irmãos, a expressão usada aqui para mantendo, ela carrega essa ideia, ela traz essa ideia no original de proteger, de segurar firme, como quem não deixa escapar algo que tem muito valor. Você é passado por essa experiência de você segurar algo que tem muito valor e segurar firme e não soltar de jeito nenhum. Eu tive uma experiência assim, eu não lembro mais o ano, não lembro na idade que o Samuel tinha. Mas ano perto de nós perder o Samuel na corredeira de um riacho, lá no Lajeado. Era, se não me engano, mês de janeiro, mês de inverno. E ainda não tinha o Daniel, tinha só o Samuel. Nós fomos para o Lajeado, foi eu, a Solange, o Samuel e o Marcelo. O irmão da Solange foi conosco. E aí nós fomos tomar banho no rio, lá naquele lugar que nós fizemos o primeiro acampamento da igreja. E aí nós fomos por dentro, não sei se aqui tem algum dos irmãos que quando a gente estava lá, vieram na rua e vieram por aquela estrada, tem um riachozinho que a gente atravessa lá, chamado Grota Funda. Fica quase dentro da cidade. E aí nós fomos, sol quente, e nós passamos, era acho que 1h, 1h30 da tarde, nós passamos pelo riacho, a água dando no meio da canela. Atravessamos, fomos para lá. E quando nós estávamos lá, começou umas 3h30, 3h, trovejar bastante. E choveu muito relâmpago. E aí, nós dissemos, vamos embora, senão nós não atravessamos esse rio. Nós estávamos do outro lado, atravessamos, e a água começou a aumentar. Aí estava também conosco a sobrinha minha, a Letícia, e outro sobrinho, o Tiago. Já estou até casado já os dois. E aí a gente foi, veio um homem de moto, estava vindo de lá, e ele disse, eu perguntei, dá para passar lá no riacho de moto? Não dá. Mas de pé dá para vocês passar. Nós chegamos lá, estava muito cheio. E aí a gente ignorou a força da água. Eu disse, Marcelo, nós atravessa, leva o Tiago e o Samuel. A Solange fica com a Letícia, depois nós vamos buscar elas. E aí a gente chegou no meio, a água começou a arrastar. Arrastou e eu segurando o Samuel aqui só com o braço. E o outro braço segurando o Tiago, e o Marcelo segurando o braço do Tiago. E teve hora que parece que o Samuel, se soltasse ali, nunca mais achava. E nem o menino, o Tiago. Eu segurando bem forte, dizendo, Marcelo, não solta, não solta, não solta de jeito nenhum. E a água arrastando, e teve hora que eu me afundei, e eu levantei o Samuel assim com o braço, para não morrer afogado. Porque eu afundei mesmo. E aí, pela misericórdia de Deus, meu pé caiu entre duas pedras. Segurou, firmou e fui levantando. E a gente foi descendo devagarinho, tinha um arame, a gente segurou no arame e atravessou. Mas foi um dia de muito sufoco, a Solange gritando do outro lado, mas a Letícia. E aí a gente conseguiu depois atravessá-las pelo arame também. Chegou um senhorzinho lá e ele chegou e entrou de uma vez, a água carregou ele, eu saí correndo, mas o Marcelo pegando ele já embaixo. Mas eu tive essa experiência, porque se soltasse ali o Samuel, nunca mais achava ele. Ia parar do Tocantins para uma banda. Do rio Tocantins para a banda, que o rio lá deságua no Tocantins. Então, irmãos, é essa a ideia de que Paulo está dizendo para Timóteo, mantendo, e é essa a expressão, a ideia que ele diz, carregando essa ideia de proteger, segurar firmemente aquilo que é muito precioso para você.
Aquilo que é muito precioso e você segura, mesmo que isso sangue a tua mão, mesmo que isso faça você dar um esforço a mais, uma força a mais, a procurar força de onde não tem. E é isso que Paulo diz: olha, mantenha a tua fé. Combate, combate o bom combate, combate as falsas doutrinas, falsas heresias, falsos ensinamentos em relação à lei, prega a palavra, mas cuida da tua fé. Cuida, porque muitos, por não cuidar da fé e de ter uma boa consciência em relação à palavra de Deus, ter uma boa consciência de dizer: não, isso que eu estou pregando está errado, por não ter essa boa consciência, naufragaram. E a palavra naufragar aqui, quando a gente lê essa palavra, dá a ideia de quê? De um barco em um mar. E aí, talvez a gente já assistiu algum filme de um barco naufragando. Titanic, quem nunca assistiu aqui, né? De um barco naufragando e tudo se perdendo em destruição. Assim nós devemos, irmãos, segurar com toda a firmeza a fé e a boa consciência. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está dando aqui. E a advertência é clara. Ele diz que quando a consciência ela é rejeitada, a fé professada entra em colapso. Quando isso acontece, qual o resultado? Naufrágio. E a imagem de um naufrágio é o quê? Ruínas, destruição visível, destruição do testemunho cristão. Está dizendo: olha, se isso não acontecer, se você não tiver uma boa consciência, você não preservar a sua boa consciência diante da palavra de Deus. Porque eu fico pensando, como é que tem pessoas que lê a palavra de Deus, às vezes prega, e tantos esses pregadores dessas teologia da prosperidade, que só prega cura e bênção, coisa material, será que a consciência deles não pesa? E das pessoas que estão ouvindo, as pessoas que estão ouvindo, será que não lê e diz: não, está errado? Porque, irmãos, quando a gente olha para a história da igreja, voltando a 500 anos atrás, na Reforma Protestante, Martinho Lutero, a consciência dele pesou. A consciência dele, tanto quando ele é chamado lá, em uma reunião, eu esqueci aqui, não sei o que é de Orme lá, e aí ele diz: olha, você tem que negar tudo isso que você falou, ensinou, escreveu. Qual a resposta de Lutero? Eu não posso ir contra a minha consciência. Eu não posso agir contra a minha consciência, porque ele diz: olha, essa questão dessas práticas do catolicismo está errada. E se vocês me provarem dentro da Bíblia que eu estou errado, eu nego. Mas caso contrário, eu não posso ir contra a minha consciência. Eu não posso ir contra a minha própria consciência. Então, irmãos, é exatamente isso. Paulo está dizendo: olha, muitas pessoas, por não terem uma boa consciência, por não preservar a sua fé e uma boa consciência, eles naufragaram. E é essa a expressão que ele traz aqui, de destruição. Ele traz essa advertência para Timóteo. Então, Timóteo, cuida da tua fé e de ter uma boa consciência, porque muitos negando a boa consciência e não cuidando da fé, naufragaram. E naufragar aqui, ele está dizendo, não se trata da perda da salvação, mas da triste realidade de uma vida cristã gravemente adoecida, sem integridade moral e doutrinária. Quantos têm se perdido nisso? Então o apóstolo assim, ele encoraja Timóteo a guardar a fé como um tesouro, como algo muito precioso, unido a uma consciência íntegra, pois só assim, irmãos, ele permaneceria firme diante das pressões e enganos que ameaçavam a sua vida. E é exatamente isso que a Bíblia está dizendo para nós. As pressões que vêm sobre nós, como eu falei lá atrás, vêm pressões físicas, emocionais, pressões sociais, pressões espirituais. E nós temos que manter uma boa consciência, porque essas pressões, elas tentam o quê? Minar a nossa fé, fragilizar a nossa fé. E aí, quando vem a enfermidade, talvez: Senhor, o Senhor não disse que é Deus, por que o Senhor não me cura? Ou me cura um ente querido?
Tu não é todo poderoso? E às vezes nós questionamos. Como a irmã de Lázaro disse: Senhor, se tu tivesse aqui, ele não tinha morrido. Por que tu demorou? Por que tu não veio? Se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. E às vezes, irmão, nós questionamos: será que Deus está comigo? Porque é exatamente isso. O inimigo usa essas pressões para tentar minar a nossa fé. Quantas pessoas que desistiram de Deus, que abandonaram as fileiras, porque diante dessas pressões não tinham uma boa consciência de que Deus é Deus e é Deus soberano, seja na alegria ou na dor. Como disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, não haja mais gado no curral, todavia eu louvarei o Senhor. Ele continua sendo Deus. Não tiveram a boa consciência que Timóteo, melhor que Jó disse: no sair do ventre da minha mãe, não voltarei. Ele deu e ele tomou, e Deus é Deus e pronto. É essa boa consciência que nós devemos ter para que a nossa fé não venha a naufragar. Então, cuidar, irmãos, da fé é um dever de todos nós. É um dever de todos nós. Cuidar da fé significa alimentá-la pela palavra. É assim que nós vamos cuidar da nossa fé, alimentando da palavra, afirmá-la nas promessas de Cristo e exercitar na boa obediência. No lar, em casa, significa, irmãos, crer que Deus conduz a nossa família, mesmo se estivermos passando por crise. Ter uma boa consciência, Deus está na condução. Mesmo que tenham crises na igreja, é evitar comparações ou competições, buscando sempre agradar a Deus como filhos amados. Nos relacionamentos, agir com graça, agir com perdão, mesmo, irmãos, que o nosso coração clame por vingança, por alguém que nos feriu, que fez alguma coisa errada por nós, mas em nosso relacionamento a gente agir com graça, a gente agir com perdão, mesmo que lá dentro o coração está dizendo: se vinga, porque assim a nossa fé vai estar alimentada, e a boa consciência vai dizer: não vingue, não faça, não devolva na mesma moeda, porque a palavra de Deus não ensina assim. Boa consciência que vai alimentar a fé. Na missão, proclamar com convicção que só Jesus Cristo salva, mesmo que o mundo ofereça caminhos diferentes, mas ter convicção: é só Jesus, é só Jesus, não há outro caminho, não há outro atalho. Em uma viagem de avião, quando as pessoas entram no avião, eu nunca entrei, mas a gente vê em vídeos e vê alguns escritos, as pessoas ouvem lá uma instrução, vamos dizer assim, uma instrução, e dizendo que se houver algum problema, vai descer máscaras. Acho que em filmes já viram isso também, né? Desce máscaras. E lá a instrução é que as pessoas devem puxar essa máscara e colocar sobre o seu nariz primeiro. Não colocar em crianças e nem em idosos, mas coloque sobre o seu nariz primeiro, né? E a princípio parece assim, egoísta isso, né? Tem que pensar em mim primeiro, enquanto o meu filho ou a minha mãe está do meu lado, eu vou botar em mim primeiro. Parece egoísta, mas não é. É sabedoria, porque sem oxigênio, como que eu vou ajudar eles? Por isso que a instrução deles é: aquele que é adulto, mais forte, coloque primeiro em você, para você ter oxigênio, para você ajudar crianças e idosos, para ajudar eles a puxarem e colocarem, porque são mais frágeis. Então, irmãos, assim é na fé. Não se conserva, nós não conservamos e não conseguimos fortalecer os que estão enfraquecidos sem primeiro nós nos fortalecermos. Nós precisamos estarmos fortalecidos na fé para fortalecer os outros. Como que nós vamos ajudar os outros se nós estamos precisando? Então a pergunta é: você está guardando a fé?
e a boa consciência. Se há áreas escuras a serem iluminadas, né? Práticas a serem confrontadas, perdão a ser oferecido, mudanças a serem abraçadas. Hoje é o tempo de fazer isso. Agora é o tempo de fazer isso. Faça isso, irmãos, com uma oração sincera ao Pai. E em nome de Cristo Ele ouvirá. Conselho de Deus para nós é o mesmo conselho que Paulo deu a Timóteo. Guarde a sua fé como quem guarda um tesouro precioso. Guarde a sua fé. Não permita que o desânimo, o pecado, a dúvida constante abram brecha no casco da sua vida espiritual. Porque essa ideia que Paulo diz, olha, muitos naufragaram na fé. E naufragar é uma palavra usada para um barco que afundou. E a água ela vai entrar de baixo para cima. São brechas que foram abertas, brechas que surgiram, buracos que surgiram. Então não permita essas brechas. Se tem brecha, então feche essas brechas. Faça uma avaliação se houver brechas, seja o desânimo, o pecado, a dúvida constante. Tampe essas brechas. Tampe, porque senão você vai naufragar na fé. Você vai naufragar. E lembre-se, quem conserva a fé não apenas permanece de pé, mas também se torna testemunha viva. Testemunha viva, e encoraja aqueles que estão enfraquecidos. Paulo, ele dá exemplo dele mesmo. Eu sou exemplo disso. Exemplo. Então peça a Deus que sustente a sua fé até o último dia da sua vida. Até o último dia que você viver aqui. Peça, Senhor, sustenta a minha fé, para que eu não venha estar naufragando, mas que eu chegue seguro ao porto eterno, que é Jesus, ao encontro com Jesus. Que eu chegue seguro ao meu porto desejado, a Nova Jerusalém. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos abraçar a nossa missão, como Paulo diz a Timóteo, abraça a sua missão. Qual é a tua missão? Combata as falsas doutrinas, combata os falsos mestres, pregue a verdade do Evangelho, mas cuide da tua fé. Cuide da tua fé para que tu não venha naufragar. Amém? Louvado seja o Senhor. Senhor Deus, obrigado por esse momento de reflexão da tua santa e bendita palavra. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a cada dia cuidar da nossa fé, como quem cuida de algo muito precioso, de muito valor, que não solta, mas que segura, que busca uma força a mais, que busca uma resistência a mais, mas que não se entrega. Que nós possamos ter boa fé e boa consciência. A consciência de que, se nós estamos errados ou fazendo algo errado, venhamos, ó Deus, nos arrepender, pedir perdão a Deus. A consciência de que nós devemos fazer o certo e, acima de tudo, anunciar o Evangelho da forma certa e correta. Não o Evangelho adulterado, não procurando ensinar o que nós não sabemos ou o que nós não cremos. Abençoa, Deus. Nós clamamos ao Senhor pedindo, fortaleça-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Está encerrado em nome de Cristo.